Pronto, tá gravando. Pois é, tô vendo que o José tá aí, então eu vou responder a dúvida dele da aula passada. A aula passada a gente estava falando sobre como que os corpos só entram em movimento, só entram em movimento acelerado, né? Se tiver uma força feita sobre eles. E não dá para eles mesmos se porem em movimento. E aí a gente falou do carro, que o carro ele se impulsiona para frente não é diretamente por causa do motor, né? É porque ele empurra o chão para trás e o atrito do chão empurra ele para frente. Aí, no final das contas, a força direta que faz o carro andar para frente é o atrito. Só por causa do atrito que é possível andar. Eita. Pois é. E aí a gente falou também sobre o nosso próprio andar, né? Funciona do mesmo jeito. A gente empurra com o nosso pé o chão para trás e o atrito do chão empurra a gente para frente. Só por causa do atrito também a gente consegue andar para frente com uma aceleração. Aí ele perguntou assim, professora, qual que é a força que faz o meu braço, né, quando eu levanto o braço para cima, se mover? Então, o problema que a gente não consegue pensar no começo dessa pergunta é que se você está aqui, normalmente a gente trata a pessoa inteira como um objeto só. Então, ao invés de estar tratando a pessoa, a gente está tratando um ponto dela, tipo um ponto aqui no meio dela, e a gente está olhando só esse ponto como se todas as forças que agem sobre ela, tipo o peso, tivessem sendo aplicadas nesse ponto. A gente pode fazer isso. Existe um ponto chamado centro de massa, que ele depende da sua distribuição de massa, mas depende de pessoa para pessoa, mas fica mais ou menos aqui perto do umbigo, que fala que se sua massa tivesse concentrada todo nesse ponto, as forças é como se as forças estivessem atuando todas aqui e o movimento desse ponto vai descrever o seu movimento. Só que aí, como agora a gente quer falar do movimento do braço da pessoa, que faz parte, né, do corpo dela, a gente não pode mais tratar tudo como se fosse um ponto só, porque não faz sentido, aí não está movendo, né? Então, se eu quero falar do movimento do meu braço, que vai para cima, eu preciso tratar mais ou menos como se a pessoa fosse um objeto e o braço e a mão, né, fossem um outro objeto. Então, para falar qual força que faz o meu braço subir. Olha, a força que faz o seu braço subir é a força que o seu tronco, né, seu tronco aqui faz no seu braço. Ela faz então você faz uma força para cima, né, com o seu ombro, enfim, com a sua força muscular mesmo. Faz uma força para cima no seu braço que faz a sua mão, né, vir daqui até aqui, com alguma aceleração. E aí por causa de ação e reação, né, que é a terceira lei de Newton, também tem uma força que o seu braço faz sobre você. Então você faz uma força no seu braço que faz sua mão levantar até lá em cima e o seu braço de volta faz uma força sobre você, porque lei da ação e reação. E ela tem o mesmo tamanho, mesma direção para baixo e sentido oposto, né? Uma é para cima e outra para baixo. Aí o que acontece é que agora, além do seu peso, você está no chão, né? Além do peso que você tem e além da normal que você sofre do chão, você tem essa força aqui extra, que é o seu braço que está fazendo sobre você. Mas você está parado, você sabe disso, você não tem aceleração, o seu tronco. Então, o que acontece é, a normal que o chão está fazendo sobre você aumenta de acordo. Ela aumenta de acordo de forma a cancelar as duas forças somadas que estão indo para baixo. Ou seja, basicamente, quando você joga o braço para cima, faz uma força para jogar, a sua normal do chão, que o chão está fazendo sobre você, aumenta. Não fica mais igual ao peso. Fica igual ao peso mais essa força. E aí é isso que acontece. Então, diretamente, você pode pensar que é a força que o seu braço, o seu tronco está fazendo no seu braço. Ou então, que isso tudo acontece porque a normal aumenta de acordo.
Da mesma forma, se você esticar o braço para o lado, a outra força que aumenta de acordo para poder cancelar é a força de atrito. Então, no final das contas, a força de atrito e a força normal podem aumentar ou diminuir de acordo com o que você está fazendo para deixar o seu tronco, né, parado. Então, existe essa força aí que você faz no seu braço para ele levantar. Então, essa é a resposta. Uma coisa que você pode perceber sobre isso é que se você se pesar numa balança, uma balança ela não mede o seu peso, porque é impossível medir o peso diretamente, ela mede a sua normal. E aí, normalmente, o normal é igual ao peso quando você está de pé paradinho. Mas nesse caso, não. Enquanto você está fazendo uma força, a normal fica maior. Então, você pode ficar em cima de uma balança e perceber que quando você levanta o braço rapidão, o valor da balança muda. E aí, quando o braço para de novo, significa que a força parou e o valor da balança volta ao normal. Mas enquanto você está fazendo uma força para levantar o seu braço, o valor da balança muda ligeiramente. Porque ele está medindo o quanto que a sua normal é. E ela aumentou ligeiramente enquanto você estava fazendo essa força. Então, bom, essa explicação aí da dúvida do colega da aula passada. A força que está atuando no seu braço é a força do seu músculo no seu braço, que tem uma reação no seu corpo, que aumenta a normal do chão sobre o seu corpo. Beleza. Vamos lá. Hoje, vamos falar de aplicações das leis de Newton. Ah, beleza. Ah, tá aí então, né? Ótimo. Beleza. Então, a gente viu aqui as 3 leis de Newton, que elas resumem como que o movimento ocorre na natureza. O movimento de qualquer tipo de partícula. Então, é um negócio muito geral e é a base da física. De como funciona calor, como é que funciona luz. No final das contas, quase tudo tem a ver com movimento. Então, isso daqui é muito base de tudo que a gente estuda. A gente viu a primeira lei, que é o princípio da inércia, dizendo que um corpo que está parado continua parado e um corpo que está com velocidade continua com essa mesma velocidade, a menos que haja uma força, né? A menos que alguma força seja feita sobre ele. Aí eu só queria salientar aqui rapidinho que tem essa noção de quantidade de inércia, né? A gente só falou do princípio da inércia, que é essa tendência a continuar se movendo ou continuar parado. Mas a quantidade de inércia ela pode ser mais ou menos medida pela massa que um corpo tem. Então, o negócio é que um corpo, a tendência dele a continuar, né, se movimentando ou a continuar parado, a gente vê isso como inércia. E aí, o quão difícil que é para eu colocar um corpo parado em movimento? Depende da massa dele. Então, por exemplo, para eu fazer um caminhão entrar em movimento, ou para eu fazer um carro normal entrar em movimento, é muito mais difícil fazer o caminhão. Por quê? Porque a massa dele é maior. Isso mede o quanto de inércia que ele tem, o quanto que é difícil tirar ele do repouso. Ou também, analogamente, o quanto que é difícil frear ele se ele já tiver com uma velocidade. Então, mudar o estado de movimento dele, o quanto que é difícil. Aí, quando o pessoal fala assim, a inércia do negócio é maior que a outra, basicamente eles estão falando que a massa é maior. Significa que é mais difícil parar o negócio se ele estiver se movendo, ou mais difícil movimentar ele se ele estiver parado. Beleza. Segunda lei, a gente viu lá, é quantificar quanto que é a força. Força é igual a massa vezes a aceleração. A gente viu isso aí, que isso daqui é uma igualdade de vetores, ou seja, a direção da força é a mesma direção da aceleração, e o sentido também. E o valor, né, só sem a setinha em cima, é massa vezes aceleração. E aí, aqui são números, né? E é assim que a gente mede quanto de força que a gente está fazendo, né? Quanto nosso esforço. A terceira lei, que foi o que a gente viu na aula passada, é o princípio de ação e reação, que fala que toda vez que um corpo A faz uma força sobre o corpo B, aqui é o homem e a parede, e o corpo B faz uma força sobre o corpo A, que tem o mesmo tamanho, tem a mesma direção e tem sentido oposto.
Então, para toda força, existe o corpo que está fazendo a força e o corpo que está recebendo a força. E aí sempre tem a força contrária, que é do outro corpo no primeiro. Então, a gente tem esse exemplo aqui da parede e a gente tem o exemplo da Terra, que é menos óbvio, de que a Terra está fazendo uma força sobre a gente, que é o peso, e a gente também faz uma força sobre a Terra, que é do mesmo tamanho do nosso peso, tamanho da força. A diferença é que a Terra consegue fazer a gente acelerar 10 metros por segundo quadrado, porque a gente tem uma massa normal, só que a gente não consegue fazer a Terra acelerar tanto, porque a massa dela é muito grande. E a força que a gente está fazendo é igual ao nosso peso. Então, a gente praticamente não percebe essa força que a gente está fazendo de volta na Terra. Também, bom, tem gente ao redor de toda a Terra, né? Cada um fazendo seu peso e acaba cancelando as direções. Mas, enfim. Tá bom. Aí eu passei um exercício na aula passada. Alguém fez? Alguém lembrou de fazer? Até eu tinha meio que esquecido. Alguém fez aí o exercício? Não lembrou? Não, tudo bem. Eu até esqueci, mas não esqueçam de fazer, de qualquer forma, os exercícios das listas, né? Que o monitor tá passando lá. Importante. Ele não costuma ser muito, né? Ah, tá, tudo bem. Ó, dá uma apressada aí. Porque senão vai começar a acumular muito assunto. Até agora não foram muitos exercícios nas listas, foram tipo 5, 6 exercícios em cada lista. Então, e são muitos conceituais, então dá para fazer. Pega um dia aí, taca-lhe exercício. Tá bom, mas vou mostrar aqui como é que faz isso aqui, para vocês terem uma ideia, porque muitas questões são baseadas nesse tipo de exercício, nesse tipo de pensamento. Então, você tem uma pessoa empurrando um bloco com uma força 20 newtons. Essa força aqui azul tem o valor 20 newtons, o tamanho dela. Dessa maneira abaixo. O bloco está com aceleração 0,5 metros por segundo. Então, essa aceleração é essa setinha e o tamanho dela é 0,5 metros por segundo quadrado. Tá. Quanto vale a força de atrito, que é o chão está fazendo sobre o bloco, sabendo que a massa do bloco é 10 quilos. Então, a massa do bloco, 10 quilos. Toda vez que tem esse tipo de questão, ela é basicamente a aplicação da segunda lei de Newton, aquela que fala força igual a massa vezes aceleração. Mas também é a aplicação daquela regra, né, de que a força resultante sobre um corpo é a soma de todas as forças, soma das forças que agem nele. Soma de cada uma, soma vetorial. Então, quais são as forças que estão agindo nesse bloco? Vocês sabem me dizer? Manda aí, quais são as forças? Tem um bloco no chão, tem um cara empurrando com uma força F, tem força de atrito. Opa, tá baixo o áudio para todo mundo ou é só para o Wigner? A força do bloco, beleza. A força do bloco, então tem a força do bloco, que é uma para cá, né? Uma F. Tá bom. Aí, o problema já falou que existe uma força de atrito. Ela tá nessa direção contrária, né? Porque ela é contrária ao movimento, força de atrito. Ou seja, você está tentando empurrar o bloco para frente, a força de atrito tenta te parar. Ela tenta te frear. O problema falou, ele perguntou, né? Qual que é a força de atrito do chão se o negócio está com essa aceleração? Então, tem uma força de atrito. Opa, aqui. Tem uma força de atrito. Eu vou só desenhar ela aqui, eu não sei quanto que ela é. Na verdade, o meu papel é descobrir. O que mais? Tem mais alguma coisa. Esse bloco está na Terra, né? Ah, a gente vai calcular agora. A gente precisa de mais informação. Quer dizer, estão aqui as informações, né? A gente vai usar elas para saber quanto que é.
Tem mais uma força. Qual que é a força? A gente está perto da Terra, então existe a força peso. A força peso sempre está presente se a gente está perto da Terra. É a força que a Terra está puxando a gente. Está no chão, tem força peso. O que mais que tem? Se ele está no chão, né, grudado, tem a força normal. Então, essas 4 forças estão agindo nesse bloco. Sempre bom saber todas as forças que estão agindo no bloco. Botei o chão aqui, mas eu estou olhando só o bloco, então vou desenhar só o bloco. Agora, a gente sabe do problema que tem uma aceleração só nessa direção horizontal. Uma aceleração. Ou seja, se não tem movimento na direção vertical, não tem aceleração, é porque o bloco, a força peso e a força normal, elas se cancelam. N igual a P. Elas são iguais, então elas não importam, né? Apesar de que elas estão aqui, uma cancela a outra e sobra só as duas da horizontal. Então, a gente vai olhar as duas da horizontal. Agora, se a aceleração está para a direita, e força é massa vezes aceleração, então, a minha força resultante, né, vai ser a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Então, a minha força resultante vai ser para a direita. Ou seja, F tem que ser maior do que a força de atrito. Né? Se o negócio está andando para o lado, é porque ele está vencendo. Você está com a aceleração para a direita, ele está vencendo a força de atrito. Ou seja, qual que é a força resultante? O tamanho dela só, sem a setinha em cima. Setinha em cima significa que é o vetor. Né? Então, eu quero saber o vetor, que é a soma desses dois vetores. Só que a soma desses dois vetores é a subtração. O tamanho é subtração de F menos F, força de atrito. Por quê? Porque eles estão em sentidos opostos. Então, apesar de que é uma soma de vetores, é uma subtração dos valores, né, deles. Deu para entender? Essa força aqui, desculpa, tá tendo obra aqui. Mas essa força resultante total na caixa vai ser a força que o homem está fazendo menos a força de atrito. É a força total que a caixa sente. Tá, ó, vou explicar de novo. Existem 2 jeitos de saber qual que é a força resultante num objeto. Um dos jeitos é usar a segunda lei de Newton. Porque a segunda lei de Newton fala que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, se você sabe a massa e a aceleração, você sabe a força. Beleza? Entendeu essa parte? Só ajeitar. Tá, beleza. Um outro jeito de calcular qual que é a força total que um objeto está sentindo é somar os vetores de todas as forças que você sabe que estão nele. Quais são todas as forças que agem nesse cubo? Eu tenho a força que o cara está fazendo, eu tenho força de atrito, porque o problema falou que existe atrito nesse chão, então tem alguma força de atrito. Eu tenho a força-peso, porque todos os objetos estão sofrendo a força-peso, que estão em cima da Terra. E eu tenho a força normal, que é a força que o chão está fazendo, né, de volta. É a força de compressão que o chão está fazendo de volta. Beleza? Entendeu isso? Ok. Então, existem esses 2 jeitos. Agora, eles têm que coincidir. Então, eu sei que a força resultante é a soma de todas as forças e também sei que ela é massa vezes aceleração. Então, eu posso igualar as duas coisas. Aí, agora, o que eu estou fazendo aqui ó, é calculando a força resultante, que é somar todas as forças. Então, tem 4 forças. Agora, eu sei, porque o problema me falou, que a aceleração desse negócio está para o lado. Ele não está pulando e ele não está descendo. Se não tem movimento na direção vertical, significa que as forças na vertical estão se anulando. Quer dizer que a normal é igual ao peso. Eu não preciso me preocupar com elas, então vou tirar daqui, mas só queria dizer que elas existem e que elas estão aqui, mas elas têm o mesmo valor. Então,
quando eu somo, né, esses dois vetores, eles se anulam. Então, eu vou tirar daqui. Como eles se anulam, basta eu somar esses outros dois vetores para eu saber qual que é a força resultante que a caixa está sentindo. Entendeu? Sim. Beleza. Aí, como é que eu somo esses dois vetores? Na aula passada, a gente viu que quando tem um vetor que está para uma direção, para um sentido, né? Para a direita, e um vetor que está para a esquerda, o vetor resultante vai ser uma subtração. É como se eu estivesse tirando esse pedaço, um pedaço desse tamanho desse vetor maior. Então, vai ser o tamanho da força resultante, que vai ser uma forcinha assim, ó. Força resultante. Que é como se eu estivesse olhando esses dois vetores, o que eles fazem enquanto eles estão sendo aplicados ao mesmo tempo, numa força só, vai ser a força F que o homem está fazendo, menos a força de atrito. Faz sentido? Então, é essa menos essa. A força total resultante. Beleza? Beleza. Então, agora eu sei o tamanho da força resultante e eu sei também que ela tem que ser massa vezes aceleração. Eu sei as duas coisas. Isso daqui pela segunda lei de Newton e isso daqui porque eu sei que as forças somadas têm que dar a força total. Agora, esse é o valor que eu quero saber e eu não sei. E o resto eu sei tudo. O resto eu sei tudo. Então, eu vou usar o resto que eu sei para poder calcular essa coisa que eu não sei. Eu sei que F menos Φ é igual a massa vezes a aceleração. Quanto que é F? Eu sei quanto que é F, é a força que o homem está fazendo. O problema me falou que ele está fazendo uma força de 20 newtons. Φ eu não sei quanto é que é. Aí eu deixo só Φ. A massa do bloco, ele me falou que é 10 quilos. E a aceleração é 0,5 metros por segundo quadrado. Isso daqui, quilo vezes metros por segundo quadrado, dá newton. Eu estou calculando uma força. Quanto que dá? 10 vezes 0,5. 0,5 é a mesma coisa que meio, né? Então, vai dar 5 newtons desse lado. Aqui menos Φ, 20 newtons. Só repetir. Beleza. Ou seja, agora é só eu resolver essa equação para eu achar quanto que é a força de atrito. O que eu vou fazer? Eu vou somar, eu vou subtrair menos 20 desse lado e menos 20 desse lado. Porque aí vai cortar aqui e vai sobrar assim, menos Φ igual a 5 menos 20, que é o quê? Menos 15. Então, eu tenho menos com menos, né? Então, eu posso multiplicar os dois lados por menos e vai ficar mais aqui, ó. Então, minha resposta é que a força de atrito tem que ser 15 newtons. Tá? Então, essa é a resposta do problema. Se você sabe a aceleração, se você sabe a massa, se você sabe as outras forças, além dessa que você quer saber, você consegue saber quanto que ela tem que ser. E é isso usando segunda lei e soma de forças. Então, muitos problemas são assim, muitos mesmo. Você tem que olhar quais são todas as forças do seu sistema e saber que a soma delas tem que dar massa vezes aceleração. Então, você consegue achar uma quantidade que você não sabe no começo, a partir disso, igualando essas duas coisas. Existe um jeito de calcular a força de atrito que serve para a maioria dos casos, mas não é o assunto, não é assunto para vocês, mas curiosidade, existe um coeficiente para cada tipo de chão, existe uma constante assim, que eles chamam de μ normalmente, e a força de atrito vai ser normalmente μ vezes a força normal. Mas isso aqui é só curiosidade, normalmente isso aqui não vai aparecer para vocês não. Mas no ensino médio aparece. De qualquer forma, você consegue calcular ela sem saber nada, porque você sabe como é que o bloco está se movimentando. Tá bom.
Então, a gente estudou, falando um pouco sobre os tipos de força, só para a gente acabar o assunto da aula passada, a gente viu peso, a gente viu normal e a gente viu força de atrito, como vocês viram nesse exemplo aí. Aí, então, o peso é a força que a Terra puxa a gente, a normal é a força que superfícies fazem de reação de quanto a gente empurra elas. Então, você empurra a parede, você empurra o chão te empurra de volta, a parede te empurra de volta. Isso é a força normal de uma superfície. E o atrito é a força devido às irregularidades, né, as saliências que o chão tem ou uma superfície tem também, que fazem frear o movimento. Aí, algumas aplicações, eu falei, né, comentei sobre isso daqui no começo da aula. Uma balança, ela mede a sua normal, ela não mede seu peso, porque o seu peso está sendo aplicado sobre você. Então, não tem como a balança medir, o negócio está sendo aplicado sobre você, ela tem que medir o negócio que está sendo aplicado sobre ela. E o que está sendo aplicado sobre ela é a força que o seu pé faz no chão, que é a mesma força que o chão devolve para o seu pé. Quando você está paradinho, normal, isso é igual ao peso, né? Como a gente acabou de ver nesse caso do cubo, você tem a força peso em você e você tem a força normal na pessoa, né? Normalmente é igual. Agora, se você fizer um impulso para cima, né, se você estiver carregando uma coisa pesada, óbvio, o valor na balança vai mudar. Então, o que a balança faz? Ela assume que a normal é igual ao peso e o peso é igual a massa vezes G, para todo mundo, né? Então, ele mede isso daqui por um sensor, ele sabe qual que é o valor disso aqui, e ele divide esse valor por G. E aí ele consegue M, que é a sua massa. Então, ele te devolve lá 50 quilos, coisa assim. E é assim que ela funciona. Ou seja, se você, por exemplo, estiver num elevador, você estiver em movimento vertical de alguma forma em cima de uma balança, ela pode não dizer o seu peso, pode dar maior ou menor. Se você estiver num elevador indo para baixo, significa que a soma das suas forças também vai para baixo. Você está indo para baixo junto com o elevador. O elevador está indo para baixo porque alguma coisa está empurrando ele de fora. Mas o fato de que você está indo para baixo com o elevador significa que a soma das forças sobre você tem que dar massa vezes aceleração, né? Não sei se está dando para entender essa parte, mas depois talvez fique mais claro. Tem uma questão sobre isso. Aqui você vai ter o seu peso e aqui você vai ser normal. O peso é sempre a mesma coisa. A normal pode mudar. O peso é sempre mg, né? Sempre sua massa vezes a aceleração da gravidade. Agora, a normal pode mudar. E se você está acelerado para baixo, significa que a normal é menor do que o peso. Porque aí, só assim a força resultante, né? Que vai ser a soma dessas duas, vai ter uma componente para baixo. Ou seja, no final das contas, no elevador, a sua normal é diferente do seu peso. Ela pode ser maior ou menor, se você estiver indo para cima ou para baixo. É por isso que quando o elevador está subindo, você se sente mais pesado, porque a sua sensação, na verdade, não é o peso, é a normal. Então, você sente mais pesado o elevador subindo, porque o chão está fazendo mais pressão nas suas pernas, né, mais força, e suas pernas estão fazendo mais força no chão. O peso continua igual, mas a sensação, né, de peso vem da normal, na verdade. E aí a balança também aumenta de acordo. Tá? E se você está descendo, aí a balança parece que você está mais leve lá. Tá bom. O outro exemplo é tração em 2 rodas e em 4 rodas. Isso aqui, a gente comentou aula passada que o carro anda para frente por causa da força de atrito para frente. Aí eu só queria comentar que existe mecanismos diferentes, porque tem carro que o motor só empurra as 2 rodas da frente, por exemplo. Ou seja, essa roda que está sendo empurrada, ela empurra o chão, e o chão empurra de volta com essa força de atrito. Beleza. Mas a roda de trás não está sendo empurrada nesse caso. E aí ela empurra o chão, né? Mas ela precisa andar para frente. Então ela empurra o chão para esse sentido. E a força de atrito vai para o sentido oposto. Então nesses carros tem uma força de atrito para frente aqui e uma força de atrito para trás aqui. De qualquer forma, essa vai ser maior do que essa e ele continua indo para frente.
Mas isso se chama tração em duas rodas. Pode ser nas duas rodas dianteiras ou nas duas rodas traseiras. Mas ele anda para frente de qualquer jeito porque a força do motor vai ser maior do que essa força aqui. Se tiver tração nas 4 rodas, significa que o motor dá força para as 4 de uma vez. Então, todas as rodas empurram o chão para trás e o chão empurra de volta para frente. Então, ele tem mais poder, né? Tem mais potência. O carro com tração em 4 rodas, ele anda mais fácil. Normalmente, na cidade, nem precisa mais em estrada. Tração em 4 rodas é melhor. É isso que é 4x4 que vocês veem por aí. Tá bom. Deixa eu ver como é que tá o tempo aqui. Beleza. Existem mais 2 tipos de força que eu acho que são importantes, assim, para os problemas que a gente precisa resolver em mecânica, normalmente. Estou falando aqui tudo que é tipo de força que existe, né? Menos força elétrica e força magnética, que a gente vai ver só depois. Mas essas aqui são forças da mecânica. Então, aqui tem a força elástica. Força elástica é um tipo de força que é feita por coisas que são elásticas, coisas que esticam e comprimem, como molas, principalmente molas, é o que vai aparecendo os problemas, mas pode ser coisas elásticos, cordas elásticas, panos que são flexíveis e essas coisas. Que o negócio existe uma fórmula que se chama lei de Hooke para dizer o quanto que é essa força. Então, se você pega um objeto que está preso numa mola, finge que aqui é lisão, esse chão, não tem atrito, e você puxa ela para cá, né, com a sua mão mesmo, a mola vai responder com uma força de volta, né, por ação e reação. O tamanho dessa força pode ser medido por K vezes X, sendo que K é uma constante que depende da mola, então depende do quanto que ela é mole ou dura, isso é coisa que você tira de uma tabela ou experimentalmente. E o X é a distância que a mola foi esticada do ponto em que ela está descansada. Então, aqui a mola está descansada, ela está no tamanho dela normal, e aí se você puxa esse bloquinho para a direita, ela vai esticar um tanto. Esse tanto que ela esticou a gente chama de X. Uma distância. E aí a força que a mola está fazendo, que tem que ser igual a massa vezes a aceleração, né? Que é a aceleração que ela vai adquirir, que o cubo vai adquirir aqui, a gente consegue dizer experimentalmente, medir no laboratório, que vai ser constante elástica vezes quanto que você esticou essa mola. Do mesmo jeito vale para quando você comprime a mola. Então, é a mesma coisa, só que no sentido oposto, né? Se você aperta o cubo até a mola ficar, né, comprimida, ele vai fazer uma força de volta, a força que você fez, que é a reação. Também vai ser medida por essa mesma fórmula, só que agora o X é para trás, né? Mas é o mesmo X, é o quanto que a mola foi deformada. Então, isso a gente chama de força elástica e, basicamente, ela obedece essa regra. Ela é boa porque ela é boa para medir forças em geral. Quando você quer medir uma força, se você for tentar calcular massa vezes aceleração toda vez, é muito ruim, porque você precisa meio que ter um vídeo do movimento para saber qual que é a força que está sendo feita. Porque você precisa saber a aceleração, e aí você precisa anotar vários valores de posição e ver as velocidades para poder ver a aceleração. Isso é muito chato. Mas, como a gente sabe que a força elástica é K vezes X, ela depende dessa distância, então a gente constrói um aparelhinho que chama dinamômetro, que ele tem uma mola dentro. E aí você puxa ele, né, que nem tá aqui, só tentando desenhar que tem uma mola aqui dentro. E o tamanho da força que você está fazendo vai ser dado justamente pela medição do quanto que você puxou essa mola, a distância, por essa fórmula aqui. Então, é bom a gente medir isso. Então, se o bloco, você já consegue saber qual que é a aceleração do bloco. Você sabe que o bloco tem massa igual a 8 quilos. E você sabe que o seu K é igual a 2, sei lá. E você sabe que, deixa eu ver, o tanto que deslocou, né? O tanto que você está medindo aqui no dinamômetro é X igual a 3 centímetros. Estou dando uns valores aleatórios. Digamos que está em metros aqui. Aí, força vai ser a constante vezes o X, 2 vezes 3, 6 newtons.
Isso também tem que ser massa vezes aceleração. 8 newtons, 8 quilos vezes a aceleração que eu não sei, por exemplo. E aí eu já consigo adivinhar qual que é a aceleração, que é só passar dividir os dois lados por 8. Dá 6 oitavos. Então, corta aqui, aceleração é igual a 6 oitavos, por exemplo. Então, com o dinamômetro, eu só meço uma distância aqui, no olho mesmo, eu consigo ver quantos centímetros que a mola deslocou, e eu consigo saber qual que vai ser a aceleração do objeto se eu puxar ele com essa força que está sendo puxada aqui. Então, bem útil, é bastante usado, por exemplo, para medir o peso das coisas também. Então, se você colocar isso na vertical, né, e pendurar alguma coisa, você mede qual que é a força que você está fazendo. E a força que você está fazendo tem que ser igual ao peso da coisa, né, para você deixar ela parada aqui em cima. Então, existe balança, né, eles chamam de balança de mala de viagem, que você pega e ergue a mala usando um negocinho desses, um dinamômetro. E ele te diz qual que é o peso que a mala tem. Ou melhor, a massa, né? No final das contas. Uma outra força importante que aparece em todo lugar é a força de tensão. Que basicamente é a força que uma corda faz sobre você quando você puxa ela. Então, de novo, é uma força de reação da ação, né? Da terceira lei de Newton. Então, você puxa uma corda, ela te puxa com o mesmo tamanho de força. Então, isso daqui não tem fórmula para ela. Ela te puxa com a mesma força que você está puxando ela. Que ela é uma força de reação. Claro que em algum momento tem um limite, né? Se você puxar com uma força absurda, ela pode quebrar, mas em geral, a gente não está considerando esse caso que ela quebra, né? Que ela se arranca toda. E aí a gente tem que o tamanho dessa força é o tamanho da força que você está fazendo. Beleza. Uma coisa importante, basicamente, é que a força que uma ponta da corda está fazendo, então, essa força de tensão é a força que a corda está te puxando. Então, você está puxando ela, ela está te puxando. A tensão é a que ela te puxa. Essa força, em qualquer ponta da corda, vai ser a mesma. Então, acontece que quando você está puxando uma coisa por uma corda, é a mesma coisa de se você estivesse puxando ela diretamente. A corda, ela só faz deslocar a força que você está fazendo ao longo dela. Então, você puxa um bloquinho com uma força, com uma corda, com uma força F aqui, é como o bloquinho vai sentir a mesma força F aqui. Por quê? Porque a tensão ela se conserva ao longo da corda todinha. Tá? Então, isso que é a coisa importante de tensão, basicamente. Não sei se tem mais muita coisa. E eu acho que eu posso fazer sobrar um tempo para a gente fazer uns exercícios outros aqui sobre essas coisas. Esse exercício aqui é sobre a primeira coisa que eu falei, uma das primeiras coisas que eu falei hoje, sobre a inércia ser medida pela massa do objeto. Então, apesar de que a gente não sabe o que é energia cinética ainda, nem precisa nesse problema. Vê aí se vocês conseguem responder. Vou dar... façam esse problema aí, é só conceitual. Vou dar 2 minutos para vocês fazerem, beleza? Me falem aí a letra quando vocês descobrirem. Vou contar aqui 2 minutinhos. Tá. José, acho que é assim.
Vai lá, gente. Manda aí a resposta que vocês acham. Lembra que é a incorreta, viu? Tá escrito aí. É a letra incorreta. Ah. É, gente, é incorreta. Presta atenção no enunciado. Tudo bem, tudo bem. Vou desconsiderar as respostas já dadas. Põe aí de novo. Energia cinética é um negócio que a gente vai ver na aula que vem só. Mas você não precisa saber para responder essa questão. Mas, assim, pensa assim, energia cinética tem uma fórmula. E ela é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, não sei, se ajudar, use. Wigner está em dúvida entre a B e a D. Não? C ou D, B. Eita. Tá. Vou dar a resposta, então. A resposta, gente, é a incorreta é letra A. Eita. Vamos lá. É isso aí. Vamos lá, vamos aprender então. Ó, o que eu falei aqui antes? O princípio da inércia, ou a inércia de uma coisa, é medida pela massa dessa coisa. Então, quanto maior a massa dela, mais difícil parar ela, se ela estiver em movimento, e também mais difícil colocá-la em movimento se ela estiver parada. Então, por que isso aqui está errado? Ele está falando que a inércia de um carro e de um caminhão é exatamente a mesma. Mas como que pode? Um caminhão é muito mais pesado que um carro. Então, a inércia do caminhão, na verdade, é maior. Essa segunda parte aqui, vai fazer estrago maior? Vai mesmo. Justamente porque a inércia é maior. Então, a segunda parte está certa. Mas, olha, é esse detalhezinho aqui. Não é a mesma inércia. Aí, essa daqui está certa, então. A maior resistência apresentada pelos caminhões para serem parados pode ser explicado pelo fato de que eles têm mais inércia do que os carros. Está certo. É isso aí. Tem mais inércia porque a massa deles é maior. Então, é mais difícil deles serem parados. E se eles baterem num prédio, num poste, vai fazer um estrago maior. Por causa disso. Essa outra aqui fala parecido. Os caminhões, quando têm a mesma velocidade que um carro, provocam mais danos em caso de colisão. Sim, pois possuem maior inércia. Então, é isso mesmo. Essas duas concordam uma com a outra. O caminhão tem maior inércia, sim. Tá? E se ele está na mesma velocidade do carro, ele vai fazer um estrago muito maior. E essa última aqui, o carro é mais fácil de ser parado comparado ao caminhão. Tá certo, né? Porque a inércia do caminhão é maior, então é mais fácil frear o carro do que o caminhão, quando ambos têm a mesma velocidade. Aí esse negócio da energia cinética, bom, a gente ainda vai aprender, mas basicamente dizer que um possui a mesma energia cinética, possui menor energia cinética, significa que a massa é menor, já que a velocidade é igual. Então, no final das contas, é tudo inércia, tá? E a resposta correta é a letra A, porque ela falou que a inércia é a mesma, não é. Tá bom. Vou fazer essa daqui, essa aqui é importante. Porque aparece direto esse troço assim, só para vocês entenderem como é que a tensão aparece nas coisas. Então, tá vendo aqui? Ele tá falando que tem um bloco. Essa daqui eu vou fazer logo direto, vou resolver logo, porque ela é meio chata, né? Vocês nunca viram questão desse tipo. E tá acabando o tempo da aula, então vou fazer logo direto. Eu tenho o bloco A e o bloco B,
o bloco A tem 5 quilos, está falando aí no enunciado, e o bloco B tem 20 quilos, né? Bloco A e B, respectivamente. Eles estão ligados por um cordão inextensível, ou seja, uma corda, ou seja, vai ter tensão aqui nesse negócio. Vai ser uma das forças, vai ser a tensão. Beleza. Desprezando-se as massas do cordão e da rodana e qualquer tipo de atrito, não tem atrito, desprezando atrito, e também desprezando que tem peso, né? Tem massa da corda e desse negocinho aqui. Qual que é a aceleração do bloco A, né? Em metros por segundo quadrado. Cara, aí o que acontece é o seguinte: se essa corda é inextensível, significa que ela não estica nem comprime. E se esse bloco A tem uma aceleração, que está falando, qual que é o tamanho da aceleração do bloco A? Vamos ver. Se ele tiver uma aceleração para cima ou para baixo, que seja, né? A gente sabe por experiência da vida que vai ser para baixo, né? Que esse negócio vai cair. Então, esse bloco B tem essa mesma aceleração para cá, porque esse negócio todo anda conjuntamente. Se essa corda pudesse esticar e contrair, tudo bem, poderia mudar. Mas, como ela é inextensível, esse troço inteiro aqui é como se fosse um objeto só e ele vai ter a mesma aceleração. Então, calcular a aceleração do bloco A é a mesma coisa que calcular a aceleração do bloco B. Elas têm direções diferentes, né? Mas elas têm tamanhos iguais. Faz sentido isso que eu disse? Vocês concordam? O troço vai descer e vai para o lado, tudo igual. Vai tudo ao mesmo tempo, né? Beleza. Então, como é que a gente faz? A gente vê qual que é a força resultante. De novo, aplicação de lei de Newton, da segunda lei. Força igual a massa vezes a aceleração. Tanto vetorialmente, mas também em valor, né? Força igual a massa vezes a aceleração. Qual que é a força total feita? Qual que é o tipo de força que aparece no bloco B? O bloco B está numa superfície que não tem atrito, então não tem uma força de atrito para cá. Mas tem uma corda, que ele está pendurado nessa corda. Então existe uma força de tensão aqui, que eu não sei quanto é, mas tem uma tensão aqui, que eu vou chamar de T. O que mais que existe? Sempre existe peso e existe força normal. Olha, porque ele está em cima de uma superfície, né? Agora, de novo, como esse negócio não está se movimentando na direção vertical, significa que o peso e a normal são iguais, eles cancelam. E vai sobrar só a tensão. A tensão é a força resultante desse negócio. Então, eu vou falar assim, tensão, força de B, vou chamar assim, a força resultante, é só T. Mas, pela segunda lei de Newton, isso também tem que ser a massa de B vezes a aceleração, que é o negócio que eu quero saber. Então, a aceleração de B, se eu descobrir a aceleração de B, eu sei a aceleração de A também, porque é a mesma, né? Nesse problema aqui. Então, eu vou só escrever A, porque é a mesma dos dois. Só chamar A aceleração. Quanto que é a massa de B? Ele falou ali, é 20. Então, isso é 20A. Ou seja, eu descobri que a minha tensão é 20 vezes a aceleração. Agora, como eu falei para vocês, então a tensão está aqui, né? É a força que a corda puxa B. A tensão é a mesma ao longo da corda toda. Então, ela faz uma força aqui nessa rodanazinha, que é esse trocinho aqui, esse círculozinho aqui, do mesmo tamanho. Também faz uma força aqui do mesmo tamanho. Eu só estou desenhando aqui, não importa, porque a gente não está olhando esse trem. Mas tem aqui uma tensão, tem aqui uma tensão. E aí, quando chega aqui, a tensão também é a mesma, T. Vai ser o mesmo valor. Então, o tamanho, né, dessa força, ela se distribui do mesmo jeito para todas as pontas da corda. Sempre do mesmo tamanho. Tá? Quais são as forças que agem em A, no bloco A? Esse daqui foi o bloco B, né? No bloco A, não tem normal, porque ele não está apoiado em nada.
tem o peso. Então, tem o peso, deixa eu... Tem o peso. Não tem normal, mas tem o quê? Tensão. Agora, eu não posso falar que uma cancela a outra, que nem nesse caso aqui, porque esse negócio pode muito bem estar indo para baixo ou para cima. Eu falei aqui que uma cancela a outra, porque esse negócio não está se movendo na vertical. Esse negócio pode ou não estar movendo na vertical. Então, eu não falo que uma coisa é igual à outra, eu só falo que tem esses dois. Então, qual que vai ser a força resultante? A gente sabe que a aceleração vai estar provavelmente para baixo. Se ela não tiver, não tem problema. Mas eu sei que a força resultante ou vai ser P menos T, né? Peso menos tensão, ou T menos P. Uma vai dar para cima, né? É a soma desses dois vetores. Então, uma pode dar para cima ou para baixo, dependendo de quem for maior. Vamos dizer que P é maior. Então, a força resultante de A é P menos T. É o peso menos a tensão que a corda está fazendo, é a força total. Agora, isso também tem que ser massa de A vezes a aceleração de A. Só que qual que é a aceleração de A? É a mesma, né? Falei aqui, a aceleração de A e B é a mesma. Estou chamando só de A, então. A massa de A a gente já viu que é 5 quilos. 5 quilos. Quanto que é o peso? Peso eu sei calcular, porque peso é a massa do negócio vezes a aceleração da gravidade. Então, a massa do negócio, que é esse bloquinho A, é 5, de novo, e a aceleração da gravidade é 10. Então, eu estou calculando o peso aqui, ó. Opa. Oh, meu Deus. E a tensão, eu não sei o que é, o que eu quero... Eu não sei o que é ainda. Mas, pelo outro bloco, a gente descobriu que ela é 20A. Então, eu posso só substituir esse valor aqui, porque a tensão é a mesma na corda inteira. Então, isso aqui dá 50. Essa tensão aqui, eu posso só substituir o valor 20A. E isso daqui dá 5A, né? Só repetindo. Se eu somar 20 dos dois lados, ou passar, né, o que vocês preferirem, passar o 20 somando, ou somar 20 aqui, ó. Vou somar 20 aqui, dos dois lados. Aqui corta esse com esse. Opa, somar 20A, desculpa, gente. 20 vezes A. Vai cortar. E aí, aqui fica 5A mais 20A, que dá 25A. E desse lado ficou só o 50. Então, deixa eu escrever aqui. 25A igual a 50. Então, A é 50 dividido por 25, que é igual a 2 metros por segundo quadrado. Tá vendo o que eu fiz? Essa é mais complicadinha, né? Essa daqui eu acho que é do Coltec. Não lembro, do Coltec ou do Cefet. Então, resposta certa, letra B. E eu usei o quê? Eu usei que a aceleração desse bloco é a mesma desse bloco. E somei as forças desse daqui, que é só uma, que é a tensão, e as forças desse aqui, que são essas duas, tensão e peso. E usei segundo a lei de Newton. Para esse bloco, eu achei uma expressão para tensão. Para esse bloco aqui, eu achei uma outra expressão, que envolve tensão também. Substituí uma na outra. E achei uma quantidade que eu não conhecia antes. Agora eu sei que todo esse conjunto junto vai andar com essa aceleração de 2 metros por segundo quadrado. Tá difícil, né? Essa daqui é tensa. Essa daqui é uma das questões mais chatinhas, assim, desse tipo. Mas deixa eu dar uma limpada aqui. Ó. Mas basicamente, tirando esse monte de coisa que eu escrevi mais para explicar, eu sei, no bloco B, que a tensão é o que está fazendo ele andar para frente. Tensão é igual a massa vezes aceleração. No bloco B. No bloco A, tem tensão e tem peso. Eu sei que o peso
é massa vezes G, massa do A, né? Que dá 5 vezes 10, que dá 50. E a força resultante, P menos T, que é igual a força resultante. P menos T tem que ser igual a massa do A, 5, vezes a aceleração. Substitui peso, substitui tensão, então peso 50, tensão 20A, tem que dar igual a 5A. E aí, quando você resolve a equação, dá 2. É isso, basicamente. A resolução da questão curta, né? Mas aí, para explicar, fica desse tamanhozão aí. Pois é, tudo isso para descobrir qual é a aceleração desse sistema. Esse tipo de conta é útil na vida real, sabe? Para você saber como é que o negócio vai se movimentar. Numa obra, eles usam muito polias para poder deslocar as coisas, deslocar pesos de grande de um lado para o outro. E ver com que velocidade esse troço vai chegar lá embaixo, né? Então, eu vou deixar só assim, ó. Eu vou deixar só esse negócio aqui de baixo. Vai ficar menos assustador. E aqui tem peso, aqui tem tensão, aqui tem tensão. Vou até apagar essa aqui. Aceleração aqui é a mesma aceleração daqui. Pronto. Oi? Pode falar, Maria Clara. Não peguei o que você... Como que é? Deixa. Ah, tá bom. Tá, gente, essa daqui é mirabolante, por isso que eu fiz com vocês e tal. Mas é bom saber, entender como é que faz esse tipo de questão. Que é um tipo de questão que cai, mas como que 50 menos 20... É 50 menos 20A, 20 vezes A. Aqui, ó. Ah, tá. É 20 vezes A, ó. Então, deixa eu fazer aqui em cima. 50 menos 20 vezes A é igual a 5A. Você pode passar o 20 para o outro lado, né? Então, vai ficar 50 igual a 5A mais 20A. Tá subtraindo aqui, passa para o outro lado somando. Aí, tá, esse foi um passo que eu não fiz, né? Coloco A em evidência, fica 5 mais 20 vezes A igual a 50. Então, 25, isso aqui dá 25 vezes A igual a 50. Divide os dois lados por 25. Corta 25 com 25. Desse lado. E do outro lado dá 2. Então, A igual a 2. Essa aqui é a conta. Deu para entender? Porque aqui você tinha, na verdade, 20 vezes A, não só 20. Beleza. Aí você tem que colocar em evidência o A, né, que está multiplicando, e somar aqui dentro. Como eles usam essa conta? Ah, não, justamente, por exemplo, para descobrir a aceleração do negócio. Eu não sei quanto que o negócio vai acelerar, e eu só sei quanto que pesa o A, quanto que pesa o B. E aí, fazendo exatamente essa conta que a gente fez, a gente consegue saber quanto que o negócio está rápido, né? O quanto que ele está acelerando. E aí a gente consegue calcular com que força esse negócio vai cair no chão, quais são
Se a gente diminuir isso daqui, a gente sabe que vai acelerar mais devagar, então talvez seja melhor para a gente que acelere mais devagar, porque está muito rápido, pode machucar alguém, esse tipo de coisa. Então, são contas que podem ter impacto realmente na vida real, porque esses tipos de esse tipo de instrumento, né, eles podem ser usados em construção para você conseguir descer alguma coisa e subir ela sem... Enfim. Assim, normalmente é mais complicado, né, a conta. Esse é o caso mais de boa, na vida real. Mas é o tipo de coisa que eles usam. Olha, o tempo da aula acabou, mas eu só queria falar mais uma coisinha. Que acaba, às vezes, aparecendo nas provas, aparece mais de uma vez, já vi mais algumas questões, sobre polias. Então, polias são essas coisas aqui, ó, esses negocinhos redondinhos, que a corda fica presa nelas e elas giram junto com a corda. Então, se você está puxando aqui, a polia pode te ajudar ou não a fazer uma força menor para poder subir uma coisa. Uma polia desse tipo aqui, o que acontece? Você está fazendo uma força para baixo e a corda faz uma tensão do mesmo jeito. Como eu falei, a tensão se espalha, sempre do mesmo tamanho. Então, aqui, a força que está fazendo na caixa é exatamente a força que você está fazendo aqui, nesse caso. Mas no caso em que você tem uma polia assim, ó, que um dos lados da corda está preso no teto ou no chão, você vai ter a força que você está puxando. Aí você tem a tensão aqui e vai ter uma tensão aqui. Elas são iguais. Aí o que acontece é metade. Então, como elas são iguais, essa daqui é igual à força que você está puxando. E essa daqui é a força que o teto está fazendo para puxar. E elas são iguais, ou seja, quando você tem um troço desse, estou falando bem rápido porque já acabou a aula, mas na aula que vem eu reviso. Quando você tem um troço desse, assim, que o teto está te ajudando a segurar o negócio, a força que você precisa fazer para levantar o mesmo objeto divide por 2. Então, eu precisaria fazer uma força se o negócio fosse assim, que é o peso do objeto. E se eu tiver esse troço desse jeito aqui, acaba que a força que você precisa fazer é o peso do objeto dividido por 2. Porque você está distribuindo entre essa e essa outra força. E essa outra força quem está fazendo é o teto. Então, existem uns esquemas aí para você conseguir diminuir a força que você tem que fazer para poder levantar um objeto pesado, por exemplo. Tá? Então, só falando. Essa questão aqui, ela está perguntando qual que é, em quais das duas, em cada opção, né, em cada atividade, qual que é a que o cara faz menos esforço. Nessa segunda, como eu acabei de explicar, ele faz menos esforço nessa. Nessa, ele tem que fazer uma força igual ao peso para poder equilibrar esse negócio, puxar com velocidade constante, né? Nessa aqui, ele tem que fazer a força igual a peso sobre 2. E nessa atividade aqui, como a gente já viu, se esse cara está fazendo uma força nessa direção, ele está fazendo uma força para o lado, é como se ele estivesse fazendo uma força para o lado, para cá, e uma força para baixo. Essa força para baixo está sendo desperdiçada, porque a normal que aumenta para poder compensar ela. Se ele fizer só a força para o lado, a força inteira para o lado, ele ganha mais, ele faz menos esforço para poder mover. Faz sentido na vida, né? Se você tenta empurrar uma caixa empurrando ela para baixo também um pouco, ou se você empurra ela de lado, você vai precisar fazer menos esforço empurrando ela de lado. Então, a resposta dessa questão aqui, rapidinho, é letra D. Então, ele tem que fazer menos esforço na situação A2 e na situação B2, comparado com a A1 e a B1. Mas, já acabou a aula, gente. Já acabou o tempo da aula, então foi mal, fiquei fazendo vocês... Deu uma atrasada aí. Mas é isso. Tem outras questões aqui, mas eu vou falar para o monitor colocar na lista para vocês. E, por favor, vão para a monitoria, qualquer dúvida que vocês tiverem. Tchau, tchau, gente. Valeu por ficar até agora. Para a gravação aqui.